Olá, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Bênção. Hoje, eu quero trazer aqui uma palavra ao seu coração. Hoje nós estamos num formato diferente do que de costume. Eu quero trazer uma palavra breve aqui, mas muito objetiva, muito profunda ao seu coração que está me ouvindo, que está assistindo a esse podcast, que você venha guardar essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 28, o versículo de número 16 a seguir, diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem cumprido com aquilo que Deus designou para você, com o chamado que Deus tem para a sua vida? Talvez você esteja falando: pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Mas se você ainda não descobriu o seu chamado específico, a sua área de atuação, e quando eu falo de chamado, muitas pessoas às vezes confundem isso com o servir dentro de uma igreja, se tornar um pastor, um músico, pessoal da mídia, da secretaria, enfim. O meu chamado é servir em algum departamento. Nem sempre você será chamado para servir em algum departamento da igreja que você serve. Mas uma coisa certa é, todos nós temos a missão, todos nós fomos designados para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Então é um tempo de nós, eu e você, despertarmos para pregar as boas novas, para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é tempo mais de nós ficarmos apenas, presos entre quatro paredes. Presos, que eu quero dizer, você não pode definir a sua fé em Jesus apenas pelos dias de culto que você vai na sua igreja. Você não se torna um cristão apenas por visitar uma igreja, um templo, mas você se torna um cristão quando você obedece os mandamentos de Cristo, quando você segue as ordenanças de Cristo. O que Jesus diz em Marcos capítulo 8, no versículo 34? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aí ele continua falando: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então, há um propósito, há uma missão para a qual nós somos designados, que é abrir mão das nossas vontades, renunciar às nossas vontades, os nossos desejos carnais, e focar, colocar os nossos olhos naquilo que são os planos e os sonhos espirituais, ou seja, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E o principal deles, como eu falei, talvez você não serve em nenhum departamento da sua igreja, mas algo que é para todo cristão, todo aquele que se diz cristão, ele precisa viver o que está escrito em Mateus 28, no versículo 18 ao 20, que é: ide, fazei discípulos de todas as nações. E não fique com medo: eu não estou preparado, eu não me sinto pronto para isso. Jesus, ele começa dizendo, vamos pegar esses versículos que nós lemos aqui e vamos falar em partes. O versículo 16 começa dizendo o seguinte: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, ou seja, para o monte, para o lugar aonde Jesus ordenou que eles estivessem, para o lugar aonde Jesus enviou eles. Ou seja, o primeiro ponto que eu aprendo aqui: eu preciso estar no lugar aonde Deus me ordenou que eu estivesse, aonde Deus apontou para que eu caminhasse. Eu preciso estar no caminho a qual Jesus Cristo me chamou para caminhar. Amém? O primeiro ponto, então, para você viver o chamado que Deus tem para a sua vida, que é alcançar vidas, o primeiro ponto é: você precisa estar
aonde Jesus mandou que você estivesse. Se você não está ainda, aqui no versículo diz, seguiram, foram os 11 discípulos, porque aqui Judas já não estava mais. Então seguiram os 11. Você precisa, se você não está ainda no lugar onde Deus falou, ordenou com que você deveria estar, vá para esse lugar. Então, primeiro ponto, se posicione no lugar onde Deus exige com que você esteja. Amém? Gravou isso daí? E então no versículo 18 fala, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas antes, no 17, ele diz assim, e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Entenda, mesmo você estando no lugar onde Deus mandou com que você estivesse, pode ser que nesse lugar, talvez o diabo ele consiga colocar algo no seu coração que se chama incredulidade, algo que se chama dúvida. Então, o primeiro ponto, esteja posicionado onde Deus te chamou para estar. O segundo ponto, vença a dúvida, vença a incredulidade. O terceiro ponto, entenda que Jesus, ele é poderoso. Entenda que toda a autoridade, todo o poder foi dado a Jesus. Então, não há outro Deus, não há outro nome no qual há poder, mas só Jesus. Então, o primeiro ponto é você estar posicionado aonde Deus quer que você esteja, aonde Deus te chamou para você estar. O segundo ponto, vença a incredulidade. Confronte a dúvida. Como? Crendo que Jesus é o Todo-Poderoso, crendo que a Ele foi dado toda a autoridade. Amém? O terceiro ponto, então, quando você está nesse lugar, aonde Deus te chamou, aonde Deus te posicionou, quando você vence a incredulidade, vence a dúvida, crendo que Jesus é o Todo-Poderoso, agora então você vai. Viva agora, comece a dar passos de fé. Comece agora a dar passos de obediência. Na semana passada, no último episódio do nosso Pod Bênção, nós falamos a respeito disso. O evangelista Washington, no finalzinho do nosso episódio da semana passada, ele trouxe isso a respeito de Isaac. A maior característica de Isaac foi a obediência. Ele era obediente aos seus pais e obediente principalmente a Deus. Então, terceiro ponto, obedeça a Deus. Vá. Caminhe debaixo da palavra a qual Deus tem para a sua vida, a qual Deus tem para fazer através de você, porque o chamado que Deus tem para nós, a missão a qual Deus tem para mim, para a sua vida, não tem a ver apenas com nós mesmos, mas principalmente com aqueles que nós iremos alcançar, ou seja, não tem a ver apenas com o que Deus vai fazer na nossa vida, mas principalmente com o que Ele vai fazer através de nós. Então grava isso daí, o primeiro ponto, esteja posicionado. O segundo ponto, vença a dúvida, vença a incredulidade, crendo que Jesus é o Todo-Poderoso. Então o terceiro ponto, vá, caminhe em obediência, dê passos de fé. E para encerrarmos, no versículo 20, no finalzinho do versículo 20, fala, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. Então, para nós encerrarmos, o quarto ponto é, você precisa entender que Jesus estará com você todos os dias da sua vida. Todas as manhãs em que você acordar para viver o propósito que Deus tem para você, creia, Jesus é comigo, Jesus está com você. Porque a palavra de Deus ela não volta atrás. E Jesus ele faz uma promessa. Jesus ele garante aqui uma aliança. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não sinto mais que Jesus está comigo. Então é porque você quebrou algum desses outros pontos. Eu não sinto que Deus está comigo, como diz esse versículo. Então é porque você não está posicionado no lugar certo. Ou talvez você esteja posicionado no lugar certo, mas não está crendo que Ele é o Todo-Poderoso. Porque às vezes, como que é gerada a incredulidade? Às vezes o diabo ele cria uma situação, ou talvez o próprio Deus permite com que algo venha, assim como Deus provou a Abraão, talvez Deus pode também nos provar
e devido àquela circunstância difícil, adversa, talvez você não crê que Jesus é capaz de mudar e inverter aquela situação. Então, pode ser que você está fora do primeiro ponto, talvez você não está posicionado, ou talvez você está posicionado, mas não está crendo, ou talvez ainda, pode ser que você esteja posicionado, continua crendo, mas não foi. Porque não adianta você falar que crê, não adianta você, estar no lugar onde Deus quer que você esteja, crendo da forma que Deus quer que você creia, mas não adianta se você estiver nesses dois primeiros pontos, mas não cumprir com o terceiro, que é ir caminhar em obediência, dar passos de fé. Então, como é que Deus vai estar comigo todos os dias? Como é que eu posso estar convicto que Deus estará comigo todos os dias? É obedecendo os outros 3 primeiros passos. Então, 4 pontos aqui que nós aprendemos nesses versículos do capítulo 28 de Mateus, do versículo 16 até o versículo 20. Nós aprendemos 4 pontos para viver o propósito, a missão a qual Deus tem para a nossa vida, que é alcançar outras pessoas. Que o primeiro ponto é estar posicionado no lugar que Deus quer que eu esteja. O segundo ponto é que nós venhamos crer e vencer essa incredulidade, vencer a dúvida, crendo que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. O terceiro ponto é ir, é dar passos de fé, caminhar em obediência. E então o quarto ponto fecha esses 4 pontos aqui, do chamado daquele que caminha com Deus, daquele que está fluindo naquilo que Deus tem para os seus filhos, para aqueles que são cristãos. Então esses 4 pontos, o último é: eu estarei convosco todos os dias. Viva o chamado, o propósito ao qual Deus tem para a sua vida. Como eu falei, não está relacionado apenas a você, mas também com aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, se você puder, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus, pela vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, que está me assistindo, e o Senhor possa, meu Deus, transbordar de rios de água vivas. Ó Pai querido, que o Senhor venha aumentar a fé dessa pessoa, e o Senhor possa, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, estar posicionando, falando ao coração desse irmão, dessa irmã, esse jovem, essa pessoa, meu Deus, que está me assistindo agora, que está ouvindo essa minha oração, que ela ouça do Espírito Santo, meu Deus, o lugar aonde o Senhor quer que essa pessoa esteja, para que ela possa se posicionar, e que no nome de Jesus, meu Deus, o Senhor venha ajudá-la a vencer a incredulidade, a vencer a dúvida, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E assim, então, meu Deus, que essa pessoa que está me ouvindo possa caminhar passos de fé, passos de obediência à Tua voz, à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro e peço que o Senhor seja com cada um de nós, até a consumação dos séculos, que essa palavra, meu Deus, se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Quem sabe você conhece alguém que está estagnado na fé, que não consegue mais caminhar como caminhava no início da sua conversão. Compartilhe essa palavra, mande para 2 ou 3 pessoas, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário, isso aí tudo vai nos ajudar, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você e até a semana que vem, se assim Deus permitir, com mais um episódio do nosso Pod Bênção. Amém. Até mais.